do tema decisões. Todos nós precisamos tomar decisões na nossa vida. Todos nós. Algumas decisões, elas são mais fáceis de se tomar, outras decisões, elas são um pouco mais difíceis. Algumas decisões precisam de um pouco mais de coragem, outras decisões não exigem tanta coragem. Não exigem tanta coragem. O fato é, para vir para cá hoje, você tomou a decisão de sair de casa e vir para cá. Você tomou essa decisão. Eu vou por tempo. Agora há pouco, enquanto nós orávamos com o Isaac, os pais tomaram a decisão. Vamos apresentar o Isaac diante de Deus. Há pessoas que não apresentam crianças. Tem criança que até hoje não foi apresentada. É a decisão que a família tomou. Só que toda decisão, ela vai trazer uma resposta para a nossa vida. E a decisão ela pode trazer uma resposta positiva ou uma resposta negativa. Na vida do crente não é diferente. Na vida do crente não é diferente. Principalmente na vida do crente. A decisão, ela tem um impacto tremendo. Porque o crente ele deve de viver tomando decisões a partir da palavra. A partir da palavra. Tá? Então, aqui, nesse momento que nós faremos a leitura de Josué 24, é válido, na nota de introdução, lembrar que o Josué ele é o sucessor de Moisés. O Josué, Moisés morre, o Josué dá continuidade. Deus levanta o Josué por uma série de características que Josué possuía. Deus levanta o Josué e ali o Josué dá continuidade àquilo que Moisés vinha fazendo, conduzir o povo a uma terra boa. Veja, Moisés dá continuidade ao projeto que Deus havia iniciado na vida do Moisés, para conduzir o povo a uma terra boa. O Moisés, ele morre. Enquanto o Moisés era vivo, se você fizer uma leitura, uma pesquisa, uma busca, você vai ver na sua Bíblia que o Josué, ele estava sempre perto do Moisés. Tem um versículo, que eu não anotei esse versículo, mas o versículo ele diz assim, o Josué não se apartava do Moisés. Ele não distanciava, quer dizer, tomada de decisão. Que tipo de pessoa eu tenho permitido que fique próximo a mim, perto de quem eu tenho me aproximado? É uma tomada de decisão. Conforme a pessoa que eu me aproximar, que eu ficar junto no dia a dia, ela pode me levar para mais perto de Deus. Mas conforme a pessoa, ela pode me levar para mais e mais distante de Deus. É tomada de decisão. Conforme a pessoa que você se aproxima, lá no seu local de trabalho, lá na empresa, ou lá... Às vezes a pessoa não trabalha na empresa, trabalha numa casa de família. Mas quem trabalha em casa de família vai entender o que eu estou falando, porque geralmente entra na mesma hora na casa de família. Geralmente vai no mesmo ônibus para a casa da família. Geralmente está sentada no mesmo ponto de ônibus, com a mesma pessoa. E às vezes ali acaba desenvolvendo uma amizade no ponto do ônibus com pessoas que por força da rotina. Então a pessoa está no ponto de ônibus, esperando o ônibus chegar, enquanto o ônibus não chega, tem alguém falando lá, vou lá na casa daquela miserável lá, vou lá na casa daquele traste lá, vou lá trabalhar para aquele morto de fome. Você está entendendo a conversa, sim ou não? A pessoa ainda nem foi para o trabalho, ela está tentando ir para o trabalho, mas perto dela tem alguém que já está descontente com a vida.
Tem alguém que acordou e já está reclamando de tudo. E muitas vezes a pessoa, ela até tenta fugir, mas é um dia, é outro dia, é outro dia, e o acúmulo vai fazendo com que a pessoa, de repente, um dia aquela pessoa acordou, ela não estava muito legal, alguém veio reclamar, é a rotina do ônibus, ou é a rotina da empresa, porque na empresa, eu falei da empresa, e antes de eu entrar na empresa, eu falei do ponto de ônibus. Tem gente que não vai para a empresa onde tem um monte de colaborador, mas vai para uma casa de família. Na casa de família, às vezes, acontece ali no ponto de ônibus, no trajeto. Na empresa, às vezes, tem aquele colega lá que está reclamando de tudo. Aquele colega que não está satisfeito com nada. Aquele colega que, quando ele estava precisando trabalhar, ele dizia assim, ó, eu preciso de uma oportunidade de trabalho. Eu preciso trabalhar. Não importa nem o salário. Eu trabalhando, já vou estar feliz. Foi assim a primeira semana. Na segunda semana, algumas coisas já começaram a ser diferentes. Na terceira semana, essa pessoa que estava precisando tanto de uma oportunidade de trabalho, já conheceu um pouco mais do pessoal, porque vai no mesmo ônibus, na mesma van para o trabalho, na hora do almoço senta junto lá no refeitório, depois que faz a refeição, vai sentar, vai descansar, vai bater um papo, vai conversar. Tem lugar, tem empresa que tem sala de jogos? Tem sala de jogos lá? Não. Tem empresa que tem sala de jogos, tem empresa que tem até a sala do sono, a sala do descanso. Tem gente que está procurando uma empresa como essa para trabalhar, mas é por causa da sala do sono, para poder ir dormir na empresa. Né, Adriano? Lá tinha sala de jogos, tudo também, ó, tinha. Aí é ali que vai, as conversas muitas vezes elas vão andando. E se a pessoa não está atenta, ela começa a ouvir conversa ruim. Ela não faz a filtragem da conversa. A Bíblia adverte dizendo assim, más conversações corrompem bons costumes. Quer dizer, um dia só, vamos lá, 2 dias, no terceiro dia, ouvindo a mesma conversa, o mesmo comportamento, acaba trazendo dificuldade para a pessoa. E aí aquele ou aquela que estava trabalhando num lugar legal, começa a ter problema porque começou a ser influenciado e vai ter que tomar decisão. Ou toma a decisão de romper, ou toma a decisão de conversar com a pessoa e dizer, ou você muda a conversa, ou você muda o discurso, ou não vai dar para eu ficar conversando com você, porque muita gente não tem coragem de fazer isso. Eu contei aqui já algumas vezes, vou contar de novo. O ano eu não lembro, para a data eu não sou a melhor pessoa para lembrar. 94, eu acho, primeiro colegial. Veio um casal de irmãos de São Paulo, uma família de São Paulo. Nessa família de São Paulo tinha um casal de irmãos. E esse casal de irmãos caiu na mesma classe que eu estava. Então nós vamos estudar junto. Aí tinha o rapaz e tinha a menina. O rapaz, ele usava, era um rapaz magro, alto, e ele usava uma botinha preta que vinha até aqui na metade da canela, toda amarrada, a botinha dele. Ele era magro, você não sabia se ele estava de frente, de lado, você não sabia. Ele era bem magrinho, alto, comprido. Aí ele usava a calça, que era uma calça bem agarrada. Não essas calças agarradas que a turma usa hoje, né? Que não que ele era bem magrinho. Aí usava um colete preto, sempre com coletinho, o óculos, o cabelinho. Parecia o Simpson. E batizaram ele de Simpson. Não fui eu. Não fui. Eu tinha esse problema de batizar as pessoas com apelido. Jesus me deu vitória em cima disso daí, graças a Deus. Tem vezes que eu dou uma caidinha, mas eu venci. Esse eu venci, graças a Deus. Tanto que eu não gosto de chamar por apelido, eu procuro sempre chamar pelo nome, porque essa era uma dificuldade que eu tinha.
Aí a turma falava, ô Simpson, e eu, ô Simpson, também. Até que ele veio, ele me chamou de lado. Ele falou, Marcos, você gosta da minha amizade? Eu primeiro pensei, né, o que esse cara está querendo, né? Mas daí ele falou, eu falei, sim. Falou, então, eu também gosto da sua amizade, mas eu não gosto que me chame de Simpson. Você está me chamando de Simpson igual eles. Não faço questão da amizade deles, mas eu gostaria de continuar tendo amizade com você, mas para isso você vai ter que parar de me chamar de Simpson. Eu falei, tá entendido. Tá entendido. Tem nome. Eu não vou falar o nome dele, porque não tem necessidade. Eu sei o nome dele. A partir de hoje, dali para frente, eu nunca mais chamei ele de Simpson. Chamei ele sempre pelo nome. E até hoje, se a gente se encontra na rua, a gente se cumprimenta, se conversa. Nós não tomamos café para lá e para cá, porque muda, né? Isso foi em 94, 2025, 29 anos mais ou menos. Então faz um tempo. Por que você está falando isso, pastor? Porque às vezes alguém tem que ter coragem, igual o rapaz teve, de me chamar e falar assim: se você quer manter a nossa amizade, para com isso. Às vezes a pessoa não tem a coragem de chegar, chamar e de conversar. É no emprego, é no trabalho, né? É na família, que às vezes na família a necessidade de chamar para uma conversa e de falar, ela é grande, ela é real. Se a pessoa não faz, como que vai? Então, o que eu vou ler com você aqui, que é de fácil compreensão, mas antes eu faço essa introdução toda, esse rodeio todo com você, porque todos os dias nós temos que tomar decisões. Tem decisões que são mais fáceis, tem decisões que são mais difíceis. Muitas vezes a pessoa, ela não consegue vencer o vício, seja o vício que for, que quando fala vício, para alguns vício é bebida e cigarro e droga. Vício, bebida, cigarro e droga é vício e é errado. Faz mal para o corpo, faz mal para o bolso, faz mal para quem está à volta, faz mal para o relacionamento com Deus, faz mal. Mas não é só isso. Jogos, o jogo também. O que tem de crente que não dizime, não oferta, mas joga no tigrinho para ver se... Outro dia eu vi um lá que ele foi jantar, ele levou a moça para jantar, aí a conta ficou, ele tinha 150 no bolso, a conta ficou 180. Aí ele foi no banheiro, falou, eu vou jogar para ganhar o dinheirinho, daí eu pago a conta, perdeu 150. Se é verdade ou não é, eu estou contando o que eu ouvi. É errado. É errado. Então tem uma série de situações. É importante a gente sair daqui hoje provocado pelo Espírito Santo no sentido de existem decisões que são difíceis de se tomar. Às vezes você vai ter que deixar de frequentar determinados lugares se você quiser vencer determinados assuntos na sua vida. Às vezes você vai ter que deixar de estar com determinadas pessoas se você quiser vencer determinados assuntos na sua vida. São tomadas de decisões, tá? Então nós vamos olhar para quem? Nós vamos olhar para o Josué. O exemplo bíblico para a gente pensar hoje é Josué. Nós não vamos fazer um estudo aprofundado do Josué. Não, nós vamos ver uma atitude do Josué, um comportamento do Josué. E aí depois cada um vai levar para casa a aplicação. Cada um leva para casa a atitude. Então, vamos embora, Vitor. Josué 24:1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante dele. Josué
disse a todo o povo. Veja que o segundo versículo já está usando a palavra todo. Convocou todo Israel, falou diante de todos. Quer dizer, às vezes não vai adiantar eu falar com um e não falar com o outro, eu tenho que falar com todos. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai da terra da além do Eufrates, o conduzi por toda a Canaã. Lhe dei muitos descendentes, dei-lhe Isaque, que não é esse Isaque aí, é um outro Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Vou fazer uma parada aqui, só para valorizar uma palavra: história. O Josué, ele conhecia a história, ele estava valorizando a história. E muitas vezes as pessoas, isso é muito comum hoje, não valoriza a história que foi escrita. Às vezes a pessoa entra numa oportunidade de trabalho, ela olha, mas por que ele ganha tanto e eu ganho tanto se eu ganho mesmo, eu faço o mesmo serviço? Tem que olhar a história, tem que entender a história. A história hoje tem sido negligenciada por muitos, por muitos. E a história, ela tem que ser valorizada. A história na família, a história profissional, a história de fé. A história de fé. Quem olha hoje, pela misericórdia e pela bondade de Deus, a gente está aqui estabelecido, aproximadamente 300 pessoas aí juntos no decorrer da semana. Temos uma história para ser contada hoje. Mas lá atrás não foi assim. Lá atrás... E aí o André e a Angelina vão poder falar melhor para quem quiser saber, se quiser saber. Lá atrás, quando eu comecei, era eu e mais 10 dentro de um golzinho quadrado. Acabava o culto de jogos, a gente ia para cá, para lá, para colar. Lá atrás, o tempo todo lavando cadeira na igreja, o tempo todo lavando banheiro na igreja. Uma história foi escrita. Quando eu fui para Tupi, eram 4 pessoas ali. Era uma família com 4 pessoas. E trabalhamos um tempo ali. E a história foi escrita. Muitas vezes a pessoa não valoriza a história. Então, eu já vou fechar, porque a nossa conversa hoje é sobre tomada de decisão, ou decisões. Mas o Josué, ele valorizava a história. Veja que ele está contando a história. Ele está falando desde lá de trás. Coisa que nós temos que aprender a fazer. Contar a história, conhecer a história, saber quanto nosso pai, nossa mãe suou, e muitas vezes até sangue, para a gente chegar aqui hoje e chegar bem aqui. Tem que valorizar a história. Vou continuar com a leitura. Verso 6. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar. Os egípcios os perseguiram com carros de guerra, cavaleiros, até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram com seus próprios olhos o que fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos deles. Depois, vocês atravessaram o Jordão, chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês,
assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foi a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidade que vocês não construíram. Nelas vocês moram, comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor, sirvam-no com integridade, fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito. Sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Até o verso 15. Tomada de decisão. Veja que o Josué, ele conta a história. Ele fala, olha pessoal, vamos pôr a mão na cabeça. Olha onde nós chegamos. Nós estamos aqui porque Deus nos abençoou. Deus nos deu vitória. Aí cada um conta a história. Cada um tem uma história para contar. Eu sei que vocês têm história e as histórias de vocês não são histórias das mais tranquilas, não. Eu sei que aqui cada um tem um histórico assim para dizer, olha pastor, eu lembro lá atrás, assim, assado, cozido e frito. Você tem história. Deus agiu na sua vida. Deus trabalhou na sua casa. Deus trabalhou na sua família. Deus trabalhou em você. Você está até mais bonito hoje do que ontem. Fala para quem está perto de você essa verdade. Fala assim, você está mais bonito hoje do que ontem. Nem que seja pela fé, irmão, mas fala. Fala para a pessoa que está do lado e ficar feliz. É bom a gente ouvir que está bonito, né? É bom a gente... É um fato. Jesus, ele nos alcançou. Ele nos tocou. Ele mudou a nossa história. Agora, olha Josué conversando com o povo lá. Olha Josué conversando. Pessoal, nós temos uma história. Agora, vocês têm que fazer a tomada de decisão de vocês. Porque vocês não resolvem o que vocês querem da vida. Josué falando com eles lá. Vocês não resolvem, precisa resolver. Ele diz assim, ó, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. É tomada de decisão. Você e a sua casa servirem ao Senhor. É tomada de decisão. Aí tem muita coisa que já não cabe mais para nós, porque são coisas de quando nós não estávamos em Cristo. Agora em Cristo, nós e a nossa casa devemos servir ao Senhor. Todos são obrigados a servir o Senhor, amém? 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 Amém nada. Ninguém é obrigado a servir ao Senhor. Você vai servir ao Senhor por escolha, por decisão. Você vai tomar a sua decisão. É igual, me permita provocar um pouco? Estou com sede. Mas eu tomei a água porque eu tomei a decisão de tomar água. Ninguém veio pôr a água na minha boca. Eu nem sei se foi diaconisa ou diácono que trouxe aqui. Gentilmente trouxe a água aqui para o altar. Nem reparei quem trouxe hoje. Mas não colocou a água na minha boca. Assim eu tive que ter a decisão de tomar a água.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São tomadas de decisões. Ninguém coloca. Tem gente que fala assim: ai, eu não consigo vencer a bebida. De bebida eu posso falar. Tem outras coisas que eu posso falar também, mas eu vou falar da bebida. Acho que eu nunca falei da bebida aqui. Falei alguma vez já da bebida? Que eu bebia? Falei? Certeza? Ah, então você não quer que eu fale, Cristiano, é isso? Ah. Ninguém tomou o copo da minha mão. Fui eu que tomei a decisão de jogar fora o que eu tinha na minha casa. Fui eu que tomei a decisão de parar de pegar o copo de bebida. Fui eu que tomei a decisão de parar de ir para a lanchonete e tomar chopp. Ou chegar lá, na época era a Bavária. Quem bebeu Bavária aí? Deixa eu ver. Só eu que era pingaiada aqui, não tem mais nenhum outro pingaiada. E a Bavária estava na promoção. Amendoim! Amendoim, olha, vou contar. Eu não ia, mas só porque você levantou a mão, eu vou contar. O amendoim, ele nunca tinha bebido. Era um exemplo de menino. Pensa num menino bom. Era ele. Aí um dia meu irmão foi viajar para a praia. E ele pediu para a gente ficar na casa dele, para a casa não ficar sozinho. Na casa do meu irmão tinha vinho, tinha cerveja, tinha de tudo lá. De tudo. Aí nós fomos, eu, o Minduim e o outro colega, o Jackson. A churrasqueira estralando lá, eu lá cuidando da carne. Eu nem tinha carne, era 3 linguiças. Mas estava lá, pela fé, na meu churrasco. Enquanto estava lá, o Minduim achou uma garrafa de vinho. E ele começou a tomar. Ele começou a tomar. Ele não bebia. Ele não bebia. Aquele dia ele achou de beber. A hora que a linguiça ficou pronta, ele fica, é 9 milhão. Por isso que o apelido dele lá em casa é 9 milhão. Mas não vai contar para ninguém. Ele pegou carvão. Ele comeu carvão. Eu conto mesmo. Daquele dia para cá, ele nunca mais bebeu. Nunca mais. Foi a primeira e a última, graças a Deus. Graças a Deus. Precisou comer carvão para não entrar nessa encrenca. Eu estou brincando, é verdade isso. Mas eu tô tentando dizer para você assim, ó. Existem questões na nossa vida que somos nós que temos que tomar a decisão. Ninguém tirou o copo de bebida da minha mão. Eu tomei a decisão de não beber mais. Nós temos que tomar a decisão de deixar de fazer algo ou começar a fazer algo. Somos nós. Então, o Josué, ele fala assim, ó, eu e a minha casa eu posso tomar essa decisão. Nós vamos servir o Senhor. Aí vocês escolham, olha aí, vocês escolham. Escolhe quem que vocês querem servir. Se vocês querem servir a Deus, ou vocês querem servir os deuses que os antepassados serviam. Aí cada um escolhe. E nessa, até hoje tem muita gente dentro de igreja que não sabe a quem vai servir. Até hoje dentro de igreja tem gente que até hoje não sabe para que lado vai. Se vai acender vela para Deus ou se vai acender vela para o diabo. Se bem que para Deus não precisa acender vela, porque Ele é a luz. E quem está nele não há trevas. Mas tem gente que até hoje não sabe para que lado que apita. Dentro da igreja a pessoa é uma bênção. Saiu da igreja vira um demônio. Dentro da igreja a pessoa é joia. Saiu da igreja a pessoa vira o Satanás. Tem que resolver. Tem que escolher. Tem que tomar decisão. É fácil? Não é fácil. E eu não vou vir aqui ficar
tentando enganar ninguém, dizendo, não, irmão, não, irmã, é fácil. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil, mas é possível. Então, essa possibilidade, ela parte da nossa tomada de decisão. Somos nós que temos que tomar a decisão. Aí a aplicação vai para onde você quiser levar. Lá na empresa, você escolhe se você vai ser uma bênção na empresa ou se você vai ser um tormento na empresa. A sua tomada de decisão vai dizer se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida. No casamento, você escolhe se você vai ser uma bênção no casamento ou se vai ser um tormento no casamento. A tomada de decisão vai ser sua. O futuro vai responder o seu hoje, o seu presente. A sua vida espiritual, a sua vida com Deus, é você que escolhe. Pastor não tem nem direito, nem poder para ficar querendo interferir nesse, naquele ou naquele outro. Você tem que ir. Não tem que nada. Nem na vida da Márcia, minha esposa, eu não fico interferindo. Eu oro. Aquilo que eu acho que tem que melhorar, eu oro e peço para Deus. Deus, o senhor está vendo o que pode ser melhorado na minha casa. Em relação à minha vida, em relação à vida da Márcia, em relação à vida do Luiz Felipe, mas eu não fico querendo interferir. Vou interferir na sua vida? Não vou. Mas eu estou aqui com a Bíblia aberta dizendo, as escolhas somos nós que fazemos. E se nós escolhermos, aí eu vou usar um outro texto que está lá em Gálatas, se nós escolhermos pender para o lado do Espírito, nós vamos ter... Pendeu para o lado do Espírito, tem vida. Pendeu para o lado da carne, tem morte. Aí é você que escolhe. Somos nós que escolhemos isso. Tem segredo? Nenhum. Nenhum. Por isso que eu gosto da vida em Cristo, porque ela é simples. Tem gente que complica ela. Tem gente que gosta de querer ficar inventando história. Eu não. Eu gosto de simplificar. Eu gosto de simplificar. Menos palavra, mais atitude. Eu é assim. É desse jeito que eu levo minha vida e que eu procuro ensinar as pessoas. Fala menos e faça mais. Fala menos e faça mais. Vai ser melhor. Vai dar certo. Vai ser bom. E o resultado vai ser surpreendente. Vamos ficar em pé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem quem que vocês querem servir. Essa tem que ser a nossa postura. Obrigado, irmã Maria. Essa tem que ser a nossa postura, a nossa atitude. Feche seus olhos, por favor. Quero orar com você. Meu Deus, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de reflexão. Muito obrigado. Quero te exaltar, te louvar e te bendizer. Meu Deus, que o Senhor continue nos ajudando. A palavra foi dada. Daqui para frente somos nós que vamos tomar decisões. Teremos uma semana para pensarmos bem no que faremos. Existem atitudes, tomadas de decisões que nos aproximam do Senhor, mas existem tomadas de decisões que nos distanciam do Senhor. Eu tenho que escolher se eu quero ficar perto do Senhor ou se eu quero ficar longe do Senhor. Quem vai escolher isso? Sou eu. Somos cada um de nós. Que o Espírito do Senhor nos ajude a ter essa tomada de decisão da melhor forma possível. Diga amém! Bate palma para Jesus.